Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa aula nessa manhã, dando continuidade. Os irmãos lembram que na semana passada o pastor falou um pouco sobre antropologia, mais conhecida como a doutrina de estudo do homem. Hoje nós vamos ver sobre antropologia ainda, mas iremos ver o significado teológico da criação da humanidade. Dentro desse ponto, iremos ver 9 características inerentes ao ser humano, ao homem, e quando eu me refiro a homem, homem e mulher, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Vamos orar nesse momento pedindo as bênçãos do Senhor nessa manhã. Ó Deus, nós te oramos, ó Deus, e rogamos que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa nos guiar neste momento, me guiar, Senhor, nas palavras ditas e aos irmãos na compreensão da tua verdade. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a nossa vida geralmente é muito agitada. E nós deixamos passar, deixamos de contemplar as coisas que são mais importantes quando estamos aqui. E poucos assuntos são tão significantes quanto a consideração de quem somos e de por que nós existimos. O rei Davi, por exemplo, um homem que era muito ocupado, mas em um dos seus dias de reflexão olhou para os céus e, contemplando a lua e as estrelas, indagou: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Está lá no Salmo de número 8, no versículo 4. Essa pergunta de Davi está ligada diretamente com a doutrina da antropologia, ou a doutrina do estudo do homem, do ser humano. O termo antropos significa, da onde vem a palavra antropologia, significa homem ou humanidade. Então a antropologia é o estudo da espécie humana, mas esse estudo deve ser feito do ponto de vista correto. Para que se entenda corretamente o homem, devemos estudá-lo a partir da perspectiva centrada em um Deus. Hoje nós ouvimos muito falar sobre teologia dos homens, né? Nós ouvimos falar sobre autoconhecimento, quem é você, você tem que se conhecer, você é uma pessoa elevada. Essas coisas são baboseiras porque partem de uma premissa humana. Nós partimos da premissa divina, ou seja, quem é o homem? Qual o papel do homem? Todas essas coisas nós estudamos dentro do que Deus nos fala, não do que nós achamos. E por que é tão importante nós estudarmos a antropologia? E aqui eu trouxe 4 pontos. O primeiro, a antropologia vai fazer com que você consiga responder perguntas cruciais da sua vida, como: quem sou eu e por que eu estou aqui? O segundo, a antropologia nos ajuda a entendermos o nosso relacionamento com Deus. Você vai descobrir quem é Deus, você vai descobrir quem é você, qual o seu relacionamento de criatura com o seu Criador. A versão bíblica do homem, antropológica, refuta falsas filosofias. Como eu falei, existem muitas falsas filosofias de autoconhecimento, de elevação espiritual, de Deus é tudo e você tem que se conectar com o tudo. Balela, vamos aprender o que a Bíblia diz. E o último ponto, o homem, o ser humano. E notem, irmãos, quando eu falar homem, eu estou me referindo ao homem e à mulher, ao ser humano. Criado no 6º dia da semana da criação, é o ponto mais elevado da criação de Deus. Louis Berkhoff disse: o homem é representado como sendo o ápice de todas as ordens criadas. Ele é coroado como o rei da criação inferior e lhe é dado o domínio sobre todas as criaturas inferiores. Então nós iremos notar que o homem também tem um papel importante na criação. Alguma dúvida? Sintam-se à vontade para perguntar. Às vezes a gente vai filosofar um pouco aqui, né? Aí pode ser um pouco travar a mente. Mas podem falar, perguntar, só levantar a mão, viu? A qualquer momento. Vamos lá.
Introduzido o assunto, nós vamos falar sobre o significado teológico da criação da humanidade. Hoje nós iremos abordar 9 pontos, mas são pontos rápidos, muitos pontos os irmãos inclusive já conhecem. O primeiro ponto sobre o significado teológico da criação da humanidade é que o ser humano é criado. Ponto de número 1, o ser humano é criado. Ao dizermos, irmãos, que os seres humanos são criados, significa afirmar que eles não têm uma existência independente, ou seja, não passaram a existir do nada ou por sua conta própria. Eles passam a existir porque Deus assim o quis e agiu para trazê-los à vida e preservá-los. A existência humana não é uma necessidade em si. Os seres humanos, eles até podem se declarar independentes e viver como se assim fossem. Mas isso, mesmo para esses que se declaram assim, não muda o fato de que a sua vida e até a sua respiração dependem de Deus. Então, por mais independente que você queira ser, você só está aqui hoje porque Deus quis que um dia o homem fosse criado, colocou você no seu plano e lhe trouxe a vida. Desde quando você estava no ventre da sua mãe, ou até antes disso, lá no início de todas as coisas, Deus já lhe conhecia. Por que Deus nos pôs aqui e o que devemos então fazer diante desse propósito? E aqui eu trago 2 pontos. O primeiro, uma vez que não estaríamos vivos se não fosse por Ele, por Deus, tudo o que temos e o que somos tem origem nele. Por isso, não significa que damos a Deus uma parte daquilo que nos pertence, como um pouco do nosso tempo ou do nosso dinheiro. Tudo na nossa vida nos foi confiado por Deus para o nosso uso, mas ainda pertence a Deus e deve ser usado para servi-lo e glorificá-lo. É interessante que os irmãos, quando vão falar do dízimo, né? O grupo de louvor, o dirigente, os irmãos falam que nós vamos devolver um pouco do muito que o Senhor nos deu, e isso é verdade. Todas as coisas que nós temos, seja o nosso intelecto, sejam as nossas forças, sejam os nossos recursos financeiros, até a sua casa que está construída sobre o solo, pertencem a Deus. Por quê? Deus é o dono de todas as coisas. Então você usufrui delas, tem um certo sentido de posse, mas no fim de todas as coisas elas não são suas. Então, você não dá, eu vou dar o meu tempo a Deus. Não, você vai devolver um pouco do muito tempo que Deus lhe dá aqui, enquanto você está aqui na terra. Vou devolver um pouco do meu dinheiro a Deus. Não, Deus lhe concedeu um trabalho, Ele lhe dá força todos os dias para você levantar, Ele lhe dá o fôlego de vida, você trabalha e todo mês recebe. Tem a sua parcela, eu não estou lhe isentando de todas as coisas, tem a sua parcela de gasto de força, de energia, mas que inclusive são repostas pelo nosso Deus, e por isso que tudo pertence a Ele, e o final de todas as coisas é glorificar e servir a Deus. O segundo ponto da pergunta, né, por que Deus nos pôs aqui e o que devemos fazer diante desse propósito, é o seguinte: nós não somos meros descendentes de pai e mãe humanos, resultado de um acaso. Estamos aqui como resultado da intenção e do plano consciente de um ser inteligente, e parte da nossa identidade está relacionada ao cumprimento desse plano divino. Somos criação de Deus, com isso possuímos conhecimentos e poderes, mesmo que limitados. Aí você me pergunta, mas meu irmão, eu entendo que como crente eu tenho a minha função, pregar o evangelho, um dia iremos aos céus, e os descrentes também, Deus deixou a função deles, perecerão. Então, tanto os que creem quanto os que não creem, todos que estão debaixo desse sol, fazem parte do plano de Deus, e um dia esse plano irá se concretizar. Então, o primeiro ponto é que o ser humano é criado e fazemos parte do plano de Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Ótimo. Ótimo não, irmãos. Ótimo assim, que vocês estão entendendo. Eu espero. O segundo ponto é que o ser humano faz parte da criação. Como as demais criaturas, o ser humano foi criado em um dos dias da criação. Qual seja o dia? Sexto dia. O que nós fazemos, inclusive como parte da criação,
com a criação de Deus, o todo, afeta igualmente todas as outras coisas. E essa é uma verdade perceptível quando nós notamos, por exemplo, danos ambientais que são causados pelo homem. O homem, que é parte da criação, causa um dano à criação de Deus, e esse dano na criação reflete sobre todas as coisas criadas. Inclusive é o homem, que é parte da criação de Deus também. Conseguiram compreender o que eu falei? Então nós somos parte da criação de Deus, porque tem pessoas que pensam que nós somos a parte, né? Nós somos especiais. Em um certo sentido sim, em um certo sentido não. Como partes da criação e filhos de Deus, e nota, irmãos, aqui é uma coisa interessante de falarmos. A Igreja Católica tem uma filosofia de que todos aqueles que são criados por Deus são filhos de Deus. Então, fulano é filho de Deus. Depende. Se fulano crê em Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e se reconciliou com Deus, ele é filho de Deus. Se não, ele é criatura de Deus. E um dia ele vai perecer. E os seus filhos, os filhos de Deus, irão habitar com ele. Mas, Ícaro, por que Deus quis fazer assim, irmãos? Porque ele quis. Eu sou um ser humano limitado, a gente vai ver isso mais para frente. Eu não consigo entender todos os propósitos de Deus. Mas todos são partes da criação de Deus. Nem todos são filhos. Devemos nos preocupar com a criação, não apenas porque as nossas ações sobre ela acabam inclusive nos afetando, mas também porque a mesma pertence a Deus e tem um valor para Ele. Deus não criou o mundo e largou aí de qualquer forma. Por isso que como seres humanos, e a gente até viu isso um ponto no ano passado na lição que falava sobre preservação ambiental. Nós temos que cuidar também da criação de Deus. Não é porque você domina todas as coisas, que nós vamos ver agora, e você deve viver também destruindo as coisas de qualquer jeito. Ok, vamos prosseguir. O terceiro ponto diz que o ser humano tem um lugar singular na criação de Deus. Apesar de nossa condição de criatura também, nós também somos criatura, há um elemento que nos difere das demais criaturas. Ou seja, todas as criaturas, os animais, as aves, tudo Deus criou segundo a sua espécie. Isso está lá em Gênesis. O ser humano, porém, é descrito como feito à imagem e semelhança de Deus. Eu vou ler aqui para os irmãos. Irmãos, eu não vou ler, vou passar alguns pontos, não vou ler tantas referências por conta do nosso tempo. Mas eu vou ler para os irmãos Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Se Clara for projetar aí, Clara, meu texto aqui está na versão NVT. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 diz: Então Deus disse: Façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Versículo 27. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então notem os dois pontos de por que o ser humano tem um lugar singular na criação de Deus. Primeiro, todas as coisas são criadas segundo a sua espécie. Já o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, ou imago Dei. E isso nós não vamos ver hoje. Então eu não vou me aprofundar muito. Isso aí é um assunto para o pastor, ou o próximo professor. Mas nota que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e também fomos colocados para dominar o restante da criação. Nosso ser está em um patamar mais elevado do que o restante da criação. E aqui entra aquele ponto com que eu falei anteriormente. O fato de estarmos ou de sermos elevados em comparação ao resto da criação não nos dá o direito de tratar a criação de qualquer maneira, porque a criação não é nossa. Você só é um ser elevado dentro da criação de Deus, mas a criação continua
não sendo sua, continua sendo de Deus. E aqui, irmãos, também quebra todas aquelas filosofias mundanas, né, de colocar os animais equiparados ao homem. Tem o mesmo direito, tem a mesma personalidade. O direito, na verdade, o Código Civil mudou muito isso, né? Os animais eram tratados como objetos até 2002. De 2002 muda, 2015 tem uma mudança. E daqui a pouco, pelo que eu estou vendo aí, os animais vão ser filhos registrados em cartório. Mas nós entendemos que eles são importantes, claro. É muito bom ter um animal em casa. Eu tinha um cachorrinho em casa, ele foi embora. E eu amo demais, sinto falta. Mas nunca que eu vou colocar esse cachorro no mesmo patamar da minha mãe, por exemplo. Nunca. Ele é um animal e eu sou um ser, minha mãe e eu somos seres humanos, temos um lugar diferente. Tratado como animal, com amor, carinho, com respeito, porque faz parte da criação de Deus. Mas nós estamos em um patamar elevado. Eu sei que dói um pouco, irmãos, falar isso, e eu também amo minha bichinha, meu pet, mas um dia eu vou para o céu, eu creio, e ela não. Deus criou assim, fez as coisas assim, aprove a Ele fazer dessa forma. Alguém quer falar? Algum pai de pet quer fazer um comentário? Não, né? O quarto ponto é que existe um elemento de fraternidade entre todos os seres humanos. As doutrinas da criação e da origem da espécie humana, a partir de um casal original, significam que todos estamos relacionados uns com os outros. Em um certo sentido, somos todos primos distantes habitantes dessa terra. Não estamos totalmente sem vínculo. A verdade sobre a unidade da humanidade, quando plenamente compreendida e praticada, deve gerar um interesse e empatia por outros seres humanos. E nós só temos tendência a sentir empatia daqueles que são mais próximos a nós e deixarmos de lado o sofrimento daqueles que não conhecemos. Notem, irmãos, todavia, essa doutrina da fraternidade de toda a espécie nos diz que todos os seres humanos, de certa forma, são nossos parentes e não deveríamos considerá-los rivais, mas sim companheiros. Aí você fala, meu irmão, mas eu não sabia disso, por isso que eu tratava as pessoas com indiferença. Então você também não está lendo a Bíblia. Porque a Bíblia fala que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E notem, irmãos, me incomoda muitas vezes, e esse é um pensamento meu, me incomoda muitas vezes como cristão ver as pessoas, principalmente na internet, dilacerando ódio contra as outras pessoas por causa da sua sexualidade, por causa da sua cor, por causa do seu pensamento político. Você pode divergir em pensamentos com as pessoas, mas você, como cristão, não deve atacar, destilar ódio ou qualquer uma dessas coisas. Nós somos salvos e fomos transformados, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Você não vai compactuar com o pecado, mas mostre a ela que existe um Deus que quer transformá-la e que esse Deus é um Deus de amor que um dia lhe salvou. Romanos 12 diz assim: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E isso também vale para dentro do nosso seio de igreja. Eu sei, e é complicado, nós não seremos amigos íntimos de todas as pessoas. Mas não é porque o seu irmão não está na sua roda principal de amigos que você vai deixá-lo de lado, que você não vai falar com ele, que você vai destratar. E quando ele precisar da sua ajuda, você não vai estender a mão. Você deve estender a mão para todas as pessoas, se possível, claro, dentro das suas condições. Tudo tranquilo até aí? Falamos a importância da humanidade, mas há um quinto ponto aqui que diz que, mesmo valiosa, ela não é o que há de mais valioso no universo. Nosso valor é grande, claro, pois, com exceção dos anjos, somos as criaturas mais elevadas. No entanto, essa condição nos é conferida por Deus, que é o Ser Supremo, Criador de todas as coisas. Devemos lembrar sempre que é Deus quem nos dá a vida e capacidade. E o valor supremo das coisas é a glória de Deus, e não o nosso prazer ou o nosso conforto. Porque você vem ao culto,
porque eu gosto de ouvir Clerinho pregando e cantando também, que ele é completo, ele canta e prega. Não, você vem ao culto porque você vai dar glória a Deus. Eu venho ao culto porque eu vou me sentir bem. Um dia que você não estiver se sentindo bem, você tem que glorificar a Deus da mesma forma. Porque a nossa vida, o nosso culto, a nossa vida particular, a vida de igreja, não é sobre nós mesmos, é sobre glorificar a Deus acima de todas as coisas. Inclusive, jamais devemos elevar o nosso respeito pelos seres humanos praticamente ao nível de adoração, pois toda adoração é devida somente a Deus, e quando a mesma é oferecida a algum objeto ou alguma pessoa, ela transforma-se em idolatria. Nem mesmo o amor com o nosso semelhante, notem que eu falei que é importante você amar o próximo, mas nem mesmo esse amor com o nosso semelhante deve competir com o nosso amor a Deus. Notemos, inclusive, que os primeiros mandamentos estão associados à esfera da nossa relação com Deus. Olha o que diz o texto aqui de Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 11, eu vou ler. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Deus deu ao povo todas as palavras, que seguem abaixo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Deus está implicitamente aqui colocando você no seu lugar e ele no lugar dele. Não tenham outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas no 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. E se você pegar o texto e continuar, aí vão vir as recomendações do Senhor, da esfera, você agora, para o ser humano. Não matará, não roubará, não adulterará, e aí por diante. Então notem que primeiro há uma verticalização de Deus para com você. Deus está lembrando que Ele está acima de todas as coisas e que só Ele deve ser adorado. Por mais que você tenha um lugar especial na criação, por mais que os anjos tenham esse lugar também, eles não estão acima de Deus. Inclusive, o mandamento de amar a Deus com todo o seu ser é anterior ao mandamento de amar o próximo como a si mesmo. E Jesus falou isso lá em Mateus 22, do versículo 37 até o versículo 39. Mateus 22, 37. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas notem que o amor a Deus vem acima do amor com o próximo. Por quê? O homem não é o que há de mais valioso no universo. Primeiro é Deus. Nosso próximo ponto. O homem é um ser limitado. Como criaturas, o ser humano tem limitações que acompanham a sua finitude, onde apenas o Criador é infinito. Embora devamos buscar o conhecimento de tudo e admirar e valorizar a grandeza do conhecimento, nossa finitude significa que o nosso conhecimento será sempre incompleto e sujeito a erros. Essa condição deve incutir um senso de humildade a todos os juízos que fazemos, já que podemos estar errados. Não importa o quão impressionante pareça o seu ou o meu repertório, ou o nosso armazenamento de informações. A finitude implica a presença de limitações práticas em todas as nossas realizações. Você pode assistir um melhor pregador do mundo, pastor, filósofo. Eu gosto muito do Jonas Madureira. Tem horas que ele fala, eu não entendo nada. O cérebro dá um nó assim. Mas ele é homem.
Ele é homem e ele é limitado. E eu sei que ele pode errar, e eu sei que eu posso errar, e eu sei que você pode errar. E essa limitação, ela não é, de certa forma, ruim. Não é porque o ser humano é limitado que o ser humano é ruim, ou que essa limitação é ruim. Algumas pessoas lamentam, inclusive, o fato de serem limitados. Inclusive, alguns colocam isso como a causa do pecado. Alguns dizem que o homem pecou porque o homem é limitado, porque o homem não tinha um conhecimento de todas as coisas. Se não fôssemos limitados, sempre saberíamos o que é certo e agiríamos de acordo com tal conhecimento. Mas a própria Bíblia indica que, havendo feito o ser humano com as suas limitações que o acompanham, Deus olhou para a criação e considerou muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz assim: Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Então, Deus criou o ser humano assim, limitado. Deus deu uma ordem para Adão e para Eva que eles não deveriam buscar daquele fruto, daquela árvore. Por quê? Porque Deus criou eles assim. E Deus, quando criou eles, olhou para tudo e Ele mesmo fez e viu que era muito bom. Então, não é porque você não tem todos os atributos que Deus tem e você é um ser ruim. Não. Aprove a Deus nos criar assim. Irmãos, nem todo avanço também é exitório, né? O autor ele traz um exemplo mas eu trouxe outro também para ficar mais fácil a compreensão para os irmãos. Por exemplo, quando chegou lá nos anos 2000, né, que os computadores foram criados, chegaram à internet. Aí muitas pessoas pensaram, nossa, agora o ser humano vai se desenvolver, o homem vai ser mais inteligente, o homem vai fazer isso, o homem vai fazer aquilo. Sim, a internet proporciona essas coisas, o avanço proporcionou isso. Mas o avanço também proporcionou pornografia, o avanço também proporciona crimes digitais, o avanço proporciona, na Deep Web, sei lá, até vendas de pessoas como escravos sexuais. O avanço proporcionou essas coisas. Então, não quer dizer que todo avanço é ruim e que você, por ser limitado, também é incompleto. Não. Somos completos ainda não, porque não estamos glorificados, mas aprove a Deus nos criar assim. E um dia não estaremos mais aqui, dentro das nossas limitações. O nosso oitavo e penúltimo ponto é que, na vida, a adaptação adequada pode ser alcançada somente com base na aceitação da nossa finitude. Que nós somos limitados ou finitos, isso é indiscutível. Todavia, podemos nos recusar a aceitar esse fato e rejeitar o nosso lugar no esquema com que as coisas são, como criaturas de um Deus que dependem dele. E de certa maneira, irmãos, tanto a queda quanto o pecado de Adão e Eva consistiram, ao menos em uma parte, em um desejo de se tornarem igual a Deus, de obterem o mesmo conhecimento. Está lá em Gênesis 3. E um desejo semelhante também está por trás da queda dos anjos maus. Nós devemos estar dispostos a deixar Deus ser Deus, sem tentar dizê-lo o que é certo e o que é verdadeiro, mas submetemo-nos a Ele e ao seu plano para as nossas vidas. Não precisamos ser Deus, pois existe um Deus. Devemos apenas buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas da vida serão supridas. Esse ponto é interessante em vários aspectos. Primeiro, interpretação das Escrituras. Nós vemos, inclusive, muitas seitas sendo criadas porque as pessoas não conseguem compreender que são limitadas e que não vão ter aquele conhecimento. Então dizem que veio um anjo e trouxe uma nova revelação, e aí eles tentam de alguma forma completar. O pastor Marcos Graconato, ele deu uma representação muito legal, que tem coisas na nossa vida que é como se estivéssemos andando numa rua escura. Você está andando numa rua muito larga, muito comprida, e essa rua tem vários postes. Chegou um determinado momento que os postes estão apagados. Dali em diante você não vai atravessar. Essa é a nossa finitude. Então, não saberemos de todas as coisas, mas temos que confiar em Deus. Por quê? Irmãos, Deus criou os céus e a terra, nos criou de forma boa. Colocou tudo aqui, olha o planeta Terra, a distância para o Sol.
E a camada de ozônio que nos protege, e a angulação da Terra, todas essas coisas são perfeitas para que nós pudéssemos viver aqui. E você quer confiar em você, que é finito, que erra, ou você quer confiar em Deus? Olha o que diz lá em Mateus 6. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida é mais do que comida, o corpo não é mais do que a roupa? Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Ou seja, somos mais valiosos do que a criação, ou somos o ápice ali, cara. Mas não é para a gente ficar se achando, não. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupa. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Não somos, nem podemos, ou precisamos ser Deus. Ele não espera isso de nós, inclusive. Se aceitarmos esse fato, satisfação e felicidade nos aguardam. Caso contrário, desapontamento e frustrações. Somos o que fomos projetados para ser, criaturas humanas limitadas, dependentes de um Deus. Irmãos, alguém quer fazer algum comentário? Eu vou falar com o pastor. Pastor, acho que a melhor aula da EBD é a minha. Porque o senhor está aqui, está todo mundo falando, eu estou lá na frente e ninguém está falando nada. Tá bom, então tá bom. O nosso 9º e último ponto dessa manhã é: a humanidade é uma criação maravilhosa. Embora limitados, somos as únicas criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Não somos mera produção aleatória de um mecanismo cego, nem um subproduto ou uma sobra descartada durante a produção de algo maior. Mas somos produtos de Deus especialmente projetados. Os seres humanos são grandiosos, porém, o que os torna assim é o fato de Deus o haver criado. Então, você é grande, você é valioso, porque Deus lhe criou e você tem Deus na sua vida. Não pelos seus méritos. Alguém já ouviu aqui falar sobre o violino Stradivari? Não? Stradivari faz alusão a Antônio Giacomo Stradivari. Ele era um artesão e um luthier italiano. Os seus violinos valem, em uma conversão de moeda para real, entre 38 a 95 milhões de reais. A sua assinatura é o sinal de qualidade do violino. Quando nós olhamos o violino feito por Stradivari, que vemos lá a assinatura dele, nós estamos contemplando o instrumento em si, mas também estamos contemplando e admirando quem o fez. Né? Você olha para o violino, o Stradivari, e você fala, rapaz, esse violino é lindo. E olha o trabalho dele. Então você contempla tanto a obra como o Criador. O ser humano foi feito por Deus, o melhor e mais sábio de todos os seres humanos. Um Deus que tem capacidade de criar uma criatura tão maravilhosa como é o ser humano. É, de fato, um Deus grandioso. Então você olha o ser humano, você contempla a criatura, mas você contempla acima da criatura o seu Criador. Agostinho de Hipona, ele inicia o seu 10º livro das Confissões com a seguinte oração: que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça tal como eu sou conhecido por ti. Calvino abre uma das suas institutas afirmando que o conhecimento de Deus e o autoconhecimento são
inseparáveis. Então você deve se conhecer quem é o ser humano e você deve conhecer a Deus. E esses conhecimentos são inseparáveis. Assim, o anseio por conhecer plenamente a Deus é, ao mesmo tempo, um desejo por conhecer-se a si mesmo. Enquanto aguardamos a plena visão de Deus, nós somos convidados a refletir sobre o que podemos entender agora sobre Ele e como isso molda o entendimento de nós mesmos e do mundo. Agostinho de Hipona e outros grandes teólogos da tradição cristã nos mostram como a busca pelo conhecimento divino e a revelação da própria natureza são dois saberes distintos, mas inseparáveis. Então, para você conhecer melhor a Deus, e é por isso que existe uma doutrina chamada doutrina do homem ou antropologia, você deve se conhecer, saber qual é o seu lugar, aonde você pode chegar, quais as suas limitações, dentro, claro, do que o nosso Deus, que é o Criador, nos diz. Irmãos, vou passar rapidamente aqui os 9 pontos com vocês. Vamos ver se os irmãos lembram. O primeiro ponto, o ser humano é criado por um Deus, não veio do acaso. E fazemos parte, inclusive, da criação de Deus. Não só o ser humano é criado, como todas as coisas. Criados e tendo um lugar na criação de Deus, nós possuímos também um lugar singular, nós dominamos. Há também um elemento de fraternidade entre todos os seres humanos, como nós vimos. Mas, mesmo assim, não somos o que há de mais valioso no universo. É Deus. Por quê? Porque nós somos limitados e Deus não é. Inclusive tem atributos que só Deus tem. Onipresença, onisciência, poderoso para criar as coisas, nós não podemos fazer isso. A limitação não é inerentemente ruim. Porque nós devemos aceitar e nos adequar. E a humanidade, mesmo com as suas limitações, é uma criação maravilhosa. Então, irmãos, dependam desse Deus. Não achem que depender de Deus é ruim. Você quer ter o arbítrio de falar todas as coisas. Eu quero arbitrar a minha vida. Você é um ser finito. Você não tem capacidade cognitiva, intelectual suficiente para gerir todas as coisas como o nosso Deus está gerindo, e um dia o seu plano irá se cumprir. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, por favor, para nós orarmos, irmos embora. Nos encontraremos aqui à noite, às 18 horas, se assim o Senhor permitir. Oremos. Nosso Deus, Pai, Criador de todas as coisas, dos céus e da terra e de tudo que há nela, inclusive o nosso Criador. Nós te louvamos, ó Deus, porque dependemos de um Deus tão grandioso, poderoso e ao mesmo tempo gracioso, justo e misericordioso. Senhor, nos ajude a entendermos quem somos, as nossas limitações. Todas essas coisas, Senhor, claro, baseadas no que o Senhor tem a nos ensinar. E que nós possamos buscar compreender ainda mais quem é o Senhor. Mesmo que não consigamos entender todas as coisas aqui nesse mundo, mas que a nossa busca pelo conhecimento de Ti seja constante e diária. Que o Senhor nos abençoe. Louvado e exaltado seja o Teu nome, por este culto nessa manhã que prestamos a Ti, por essa aula que prestamos a Ti, pela ceia rememorando o Teu sacrifício, porque todas as coisas são para engrandecimento e glória do Teu nome, e em nome de Jesus que nós choramos. Amém.